Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. E o vídeo de hoje é uma resenha do Úrsula, que é o nosso primeiro romance escrito por uma mulher negra no Brasil. Para quem não sabe, eu vou falar de Úrsula, que é um livro da maranhense Maria Firmina dos Reis. Ela publicou esse livro em 1860. Eu vou falar um pouquinho da história da Maria Firmina, vou copiar aqui do celular, mas é uma coisa rápida pra gente saber um pouquinho mais quem é Maria Firmina dos Reis. Ela nasceu em 1825, lá em São Luís, no Maranhão. Sobre a data de nascimento da Maria Firmina, tem gente que diz que foi 22, 25, então a gente tem erros de data oficial de nascimento e morte da Maria Firmina dos Reis. A gente tem muito registro da Maria Firmina dos Reis em alguns jornais da época lá de São Luís, no Maranhão. Porque a Maria Firmina, além de escritora, ela foi professora de educação básica lá no Maranhão. Então ela foi uma pessoa muito influente naquela época. Então ela tem várias aparições na mídia daquele momento. E a Maria Firmina dos Reis, então, como eu falei, a gente tem essa dificuldade de saber quando ela nasceu e dificuldade de saber qual figura representa ela. Porque se vocês jogarem agora no Google, vocês vão achar várias imagens referente a Maria Firmina dos Reis, mas a gente não tem oficialmente um retrato da Maria Firmina dos Reis, né? E deixa eu ver o que mais que a gente pode dialogar sobre isso. Então a gente tem esse primeiro romance dela, que é Úrsula, publicado em 1860. Depois a gente tem Gupeva, que é o segundo romance dela. A Escrava, que é um conto publicado em 1887. E a gente tem também A Beira-Mar, que são poemas publicados também pela mesma autora. Bom, Úrsula é um clássico, porque é o primeiro romance publicado por uma mulher no Brasil, nada mais nada menos que por uma mulher negra lá do Maranhão. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse romance. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho uma edição e-book também, que é uma edição que durante a quarentena estava grátis no Brasil, né? Eu não sei se você está vendo esse vídeo em outro momento, mas durante esse momento que eu estou gravando o vídeo, abril de 2020, a gente está vivendo um momento de pandemia no mundo e muitos e-books estão ficando grátis, né? Algumas editoras estão fazendo isso para tentar atrair mais leitores. Pois bem, vou pegar meu chá para tomar um pouquinho, enquanto a gente conversa sobre esse folhetim maravilhoso. Úrsula tem muito daquelas histórias de épocas bem folhetim mesmo. A gente tem a Úrsula como uma bela donzela que precisa ser resgatada de todo o seu mar de sofrimento por um herói, e esse herói aparece do nada, assim. Ele aparece a partir de alguns hematomas, né? Ele sofreu um acidente, uma coisa que não fica muito bem explicada no começo, e o Túlio, que é um escravo da fazenda da Úrsula, salva esse herói e leva esse moribundo para dentro da casa da Úrsula. E nesses cuidados que a Úrsula vai tendo com esse cara todo machucado, ela vai se apaixonar por ele. E aí começa aquela paixão à primeira vista, em que ela é aquela donzela pura e casta, e ele é aquele herói que vai vir, vai salvar ela de todo sofrimento. Qual é a história da Úrsula? A Úrsula tem uma mãe paralítica, né? Ela e a mãe estão falidas, né? O pai deixou elas falidas, e a morte do pai tem um grande mistério ao redor da morte desse pai. As suspeitas recaem sobre um grande inimigo da família. Vou tentar não falar quem é o inimigo para tentar não dar spoiler para vocês. Mas tá, essas coisas de folhetim. Se apaixonaram na primeira vista, tem esse grande inimigo da família. E esse herói, o Tancredo, que é esse herói, ele tem um sofrimento do passado também. Ele perdeu a grande mulher da vida dele pra uma pessoa muito próxima a ele, que eu também não vou dizer quem é pra, né, não estragar a história. Mas aí o Tancredo, né, vinha remoendo com esse amor do passado e ele se apaixona pela Úrsula, que estava ali cuidando dele. O Tancredo vai seguir sua vida pra poder recuperar e trabalhar, fazer todas essas coisas. O que Tancredo faz? Dá a liberdade a Túlio, que é o escravizado que o salvou lá no começo da história. Então Túlio e Tancredo desenvolvem uma grande amizade. Aqui, como eu esqueci de falar pra vocês, a Úrsula é a personagem principal e é uma pessoa branca. Só que a Maria Firmina dos Reis, ela traz pra gente inúmeras discussões
sobre o período da escravidão através desses personagens que, se você ler mais atentamente, você vai ver que eles não são personagens secundários, como o Túlio e a Susana, por exemplo, que eu já vou falar dela. A Susana, ela é uma escravizada também lá da casa da Úrsula. Ela criou o Túlio como se fosse filho dele, porque a mãe do Túlio foi vendida, né, foi entregue a esse inimigo da família da Úrsula em pagamento de dívidas da família da Úrsula. E a Susana, né, cuida do Túlio como se fosse filho dela. E a Susana, em um momento da história, ela é brilhante porque a Maria Firmina dos Reis coloca a Úrsula para narrar pra gente como é que foi a saída. A Úrsula não, desculpe, errei. A Maria Firmina dos Reis coloca a Susana para narrar como é que ela foi retirada do seu país natal. Como é que ela foi sequestrada e como é que ela chegou ao Brasil como escravizada. Então, a Susana e o Túlio, a gente vai lendo como se eles estivessem estivessem como personagens secundários, mas na verdade a Maria Firmina coloca eles tão importante quanto a Úrsula e o Tancredo. E coloca principalmente inúmeras questões, como é que eu posso dizer, inúmeras críticas ao período em que a própria Maria Firmina dos Reis estava vivendo, ao período em que a escravidão no Brasil era tido como normal. Então, através da Susana e do Túlio, a gente tem algumas discussões sobre o que é a escravidão no Brasil. Pois bem, vamos voltar ao romance principal, que é a Úrsula mais o Tancredo. Tancredo sai para resolver seus problemas econômicos e tudo mais, e Úrsula fica sozinha com a sua mãe. E a mãe dela já vinha padecendo, né? A mãe dela é paralítica e já vinha nos seus últimos dias de vida. E eis que a Úrsula, na mata, né, porque ela sempre ia pela manhã nessa mata fazer algumas meditações, reflexões, toda aquela questão do romantismo vinculado à natureza, né, porque é nessa mata em que ela teve o primeiro encontro com o Tancredo, que eles se declararam, falaram de todo esse amor que eles sentiam um pelo outro. Ela estava nessa mata justamente pensando no Tancredo, que já tinha ido embora, mas o Túlio, e ela encontra então uma pessoa estranha, um caçador, e esse caçador, a primeira vez que vê a Úrsula, se apaixona por ela e entrega todo esse amor nesse primeiro encontro, porque, de novo, é um romance da época do romantismo e de épocas de folhetins e jornais. Então a gente tinha essas publicações em jornais da Úrsula, né? A Maria Firmina publicava nesses jornais e vinha a história espaçada. Então, nesse primeiro encontro que ela tem com esse caçador, ele já se apaixona, já fala que ama, e que se ele pudesse, ele tomava ela como esposa. E a Úrsula sai toda perdida com essa situação, porque ela se sente muito ameaçada. Até tem uma coisa simbólica desse encontro, porque esse caçador matou uma ave que caiu nos vestidos da Úrsula. Então ele suja todo de sangue os vestidos dela, e ela fica dizendo que isso é um presságio para todo o sofrimento que esse caçador talvez vai causar à vida dela. E eis que passa a história e ela descobre quem é esse caçador. E na realidade esse caçador é aquela pessoa que eu já tinha falado antes, que é um inimigo da família, que pode ser provavelmente o assassino do pai dela e todas essas questões. E ele ameaça de todas as formas, e ele diz que, querendo ou não, ela vai virar a esposa dele. E eis que acontece várias situações, e a gente chega no desenrolar da história que sim, ele consegue alcançar o que ele queria, mas eu não vou dizer como ele alcançou e nem como se desenrola, porque esse final de Úrsula, ele é um final um pouco trágico, né? Não vou dizer como se desenrolou a história da Úrsula, do Tancredo e desse antagonista, mas o que nos interessa dentro de Úrsula é justamente como a Maria Firmina dos Reis vai construindo essa história com esses personagens e com os personagens negros não sendo meros acessórios, porque se vocês lembrarem de ler outros livros e romances que foram publicados na mesma época de Úrsula, a gente tinha um romantismo focado no nacionalismo, focado em outras questões que tentava romantizar, mas não é bem a palavra, mas tentava suavizar o período da escravidão no Brasil. E o texto da Úrsula, ele traz muitas críticas sobre esse período.
E é interessante analisar esse texto como um texto que ele é publicado em 1860. Ele é um texto crítico que foi escrito na mesma época em que muitos autores não estavam fazendo essa crítica, que o abolicionismo no Brasil era um movimento político que estava ainda no seu período de nascença, sabe? Então, a Maria Firmina dos Reis, ela foi muito além do seu tempo. E por isso ele é um dos romances principais para a história do Brasil. E a Maria Firmina dos Reis, ela acabou ficando esquecida um pouco da história da literatura do Brasil. A gente teve um resgate da Maria Firmina dos Reis a partir de 2016 para cá, mais ou menos. Então é muito recente esse resgate que a gente vem fazendo da Maria Firmina dos Reis. Ela é um dos livros clássicos, né, dos nossos romances, e que a gente espera que, com esse vídeo, eu espero, na realidade, incentivar mais pessoas a lerem a Maria Firmina dos Reis. Essa primeira mulher negra a escrever um romance no Brasil. Eu espero incentivar muito que vocês leiam ela e conheçam essa história, que ela traz muitas surpresas ao seu final. Eu comecei lendo meio assim, tipo, por que falam tanto da Úrsula? Esse começo dela tá meio parecido com alguns textos que eu já li do José de Alencar, com outros textos desse período. É um romance só por romance, parece um pouco com Jane Austen, mas o que ele tem de diferente? E aí, quando chega do meio pro final, me surpreendeu bastante, assim, eu gostei bastante da leitura. Eu espero realmente que vocês gostem. Essa é a resenha de hoje. Eu tentei não dar nenhum spoiler aqui, mas pode ser que tenha... Para algumas pessoas vai parecer spoiler alguma coisa, mas eu tentei não falar nada de quem é esse antagonista, de onde ele aparece, como é que surge, como se desenrola a história, porque é uma história surpreendente o final. É esperável, mas é surpreendente. E eu espero então que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Leiam mais Maria Firmina dos Reis e todos os nossos clássicos negros. Não se esqueçam, claro, de deixar o seu like, de curtir esse vídeo se vocês gostarem. Deixem no comentário quais outros autores negros vocês querem ver por aqui. E não esqueçam também de se inscrever no canal. A gente se encontra no próximo vídeo.